em nome da Academia Cidadã, antes de me colocar no papel de geração à rasca. Para vos agradecer a vossa presença, para agradecer também as pessoas que estão online e para agradecer, sem dúvida, a presença dos coletivos, nas pessoas que aqui estão, que vêm, entre aspas, representar, porque alguns deles como é também o meu caso da geração Arrasca, não existem representantes, mas estamos aqui para falar, para dar pelo menos a nossa opinião pessoal sobre o coletivo em que estamos. E para vos dizer que então este evento está dentro de uma semana de atividades que se chama Ocupa o Espaço, Torna-o Público. Depois podem ver ali o cartaz, podem ver depois também na internet, da Academia Cidadã, que é uma organização recente, uma associação sem fins lucrativos, que tem aqueles polos, tem aquelas corzinhas, cada corzinha representa um polo, e depois, se vocês quiserem dar uma vista de olhos para perceber o que é que cada um dos polos faz e vai fazer, poderão ver na internet também. E assim, muito rapidamente, a associação é uma associação sem fins lucrativos. Nós funcionamos segundo os princípios da economia solidária e da economia da dádiva, e, portanto, este evento é gratuito, como todos os eventos que a Academia organizou até agora e que vai organizar durante esta semana, para que toda a gente possa ter acesso a eles. E, portanto, agradecemos também às pessoas, para que toda a gente, mesmo os que não poderiam vir pagando, e então as pessoas que possam, eventualmente, que tenham alguma possibilidade, existe ali uma caixinha vermelha na entrada, onde poderão dar o vosso contributo. Dito isto, eu não vou apresentar o debate propriamente disso, que é a nossa moderadora São José Almeida, jornalista do Público, que certamente o fará, e eu passo então a palavra. Boa noite. Eu creio que toda a gente ouve, estou ligeiramente doente, mas acho que se ouve o que eu digo. E, portanto, eu venho apresentar ou venho moderar um debate que junta 4 pessoas: o João Labricha, que acabou de se apresentar, a Sofia Rajado, da plataforma 15 de outubro, portanto, 12 de março, 15 de outubro, 15 de setembro, tem aqui sim uma pessoa que não é representante, frisou isso, mas que está aqui em representação, apesar de não ser representante, do 15 de setembro, portanto, um movimento que se lixa Troika, associado à contestação, porque cada um destes movimentos tem um acontecimento político associado. A geração Arrasca está ligada àquilo que foi o início do fim, ou do início de um clima social em que se percebeu o desgaste político do governo de José Sócrates, do último governo de José Sócrates. O movimento que se lixa Troika está ligado a uma manifestação que estava convocada contra as medidas de austeridade, no momento em que foi conhecida a taxa da TSU, e, portanto, que causou uma grande mobilização, que veio aumentar os níveis de mobilização da manifestação do 15 de setembro. E o 15 de outubro, creio que tem um acontecimento também factual de distrato associado, que é uma célula de carga policial à porta da Assembleia da República. Acho que é esse, não é? Também, mas não só. Foi bem que se opôs cargas. Sim, só opôs cargas e que houve. Não, a carga policial foi na outra. Foi na outra também. Sim. Mas é o mesmo movimento, é o movimento. As questões que eu queria colocar e que eu acho que era interessante aqui debater, não penso que sejam específicas para este ou para aquele movimento, embora tenhamos aqui assim 2 tipos de movimento que eu acho que seja importante ter em consideração essa diferença, que é um movimento orgânico, organizado, uma central sindical, a CGTP, que eu esqueci de referir, que estava aqui assim, peço desculpa, Libere Meninos, não é? Portanto, que é um outro tipo de movimento de mobilização de trabalhadores, que é uma central sindical, que é um movimento tradicional, orgânico, organizado, e que no caso da CGTP tem uma história de luta
e de conquista e portanto, tem uma história que é diferente dos outros 3 movimentos que aqui estão. Mas eu ia lançar algumas questões generalizadas e a partir daí calava-me, porque eu acho que não tenho muito o que dizer aqui, assim, acho que é mais interessante ouvir as pessoas que estão convocadas para este debate e as questões que eu gostava que talvez pudesse lançar para início do debate era começarmos por perceber o que é que quer dizer de facto ocupar o espaço público e até que ponto é que ocupamos hoje mais ou temos que ocupar mais do que já foi ocupado no passado. O que é o critério hoje? Ocupar o espaço público, fisicamente, materialmente, as ruas, ou os novos espaços públicos que existem, espaços virtuais. Isto é uma das 2 vertentes que eu acho que há 2 eixos aqui assim, que é o espaço público virtual e o espaço público rua, que são 2 formas diferentes de ocupação de espaço hoje em dia. Depois, em relação mesmo ao que é a ocupação do espaço físico público, até que ponto é que se pode, como hoje muitas vezes é dito, que já não se ocupa, que as manifestações não têm o peso que tinham anteriormente, que não têm as pessoas que tinham anteriormente, até que ponto é que se pode hoje comparar o que é a manifestação de rua hoje com o que foi a manifestação de rua, por exemplo, no PREP? Se é possível comparar isso com 2 gerações diferentes, eu acho que a CGTP viveu os 2 momentos, as outras organizações aqui presentes manifestamente não viveram os dois momentos, mas até que ponto é que historicamente é possível fazer comparações e pôr lado a lado o que é a sociedade, as sociedades não só portuguesa, europeia nos anos 70 e hoje. Porque muito do questionário que há hoje do que é a mobilização e que as manifestações têm pouca gente ou têm muita gente, ou quem é que tem gente ou não tem gente, e como é que essa ocupação da rua é feita, eu penso que é preciso perceber essa perspectiva histórica também. Uma outra questão que eu acho que é importante também ter em conta quando se debate estas questões, e que eu acho que também gostava de ouvir aqui assim refletir sobre isso, é até que ponto é que é possível querer comparar manifestações que são feitas por movimentos completamente inorgânicos, e eu creio que estes 3 movimentos de cidadãos que estão aqui representados, embora é evidente, tenham pessoas que são militantes de partidos e que podem estar organizadas em centrais sindicais e que até podem ser dirigentes de partidos, mas que, quando se juntam nestas contestações, estão não em representação orgânica e formal desses partidos, embora é evidente que uma pessoa que é militante do PCP é militante do PCP sempre, não é? Não deixa de ser militante do PCP só porque vai participar num movimento ou vai participar numa central sindical, assim como se quando é militante do Bloco, é militante do Bloco sempre. Mas, enquanto organizações, essas organizações não são estruturas orgânicas, ou seja, não se tem uma organização, não tem uma hierarquia, não tem um peso institucional, e há de fazer aí uma diferença para o que é a CGTP, que não só é uma grande organização de trabalhadores, é a maior organização de trabalhadores portuguesa, a maior central sindical, como tem uma história de luta, e basta perceber quando a CGTP organiza uma manifestação, pode-se discutir se tem muita ou pouca gente, já na dimensão da casa dos milhares, não é? Não é na casa das centenas, porque de facto os níveis de mobilização e de organização têm outra dimensão própria de uma estrutura que é orgânica. Outra questão que eu acho que também é importante questionar quando se fala em ocupação do espaço público, e portanto a ocupação do espaço público partimos do pressuposto que não é para jogar às cartas no jardim, que também é uma forma de ocupar o espaço público, mas que estamos a falar de ocupação de espaço público para reivindicação de direitos, das liberdades e garantias, aquilo que são os direitos constitucionais que parece que fazem que hoje em dia fazem alguma impressão a algumas pessoas e que são muito questionados, e portanto é para a defesa e para o debate na defesa desses direitos que há essa ocupação do espaço público.
nessa dimensão da ocupação do espaço público por razões políticas e de luta política, eu acho que há também uma vertente interessante de questionar, que é até que ponto é que as estruturas tradicionais, e as estruturas tradicionais de representação tradicional são os partidos políticos e as centrais sindicais, os sindicatos. Neste caso, temos aqui a CSOR, CGTP, para se calhar se pronunciar sobre isso, se estiver interessado nisso e se achar que deve, que é até que ponto é que pode ser feita, ou deve ser feita, ou deve ser melhorada, porque ela existe, e eu sei disso, e tem melhorado nos últimos anos, e tem aumentado, mas como é que pode ser feita a integração entre o que são as novas gerações, com os novos problemas da sociedade atual, nas estruturas tradicionais de representação política, sejam elas sindicatos ou partidos políticos? Porque há, de facto, um gap, há um desfazamento, uma dificuldade de aproximação que não é tanto geracional. Penso que o problema não tem a ver com uma questão de idades, tem a ver com uma questão de os sindicatos e os partidos estarem formatados para funcionar num tipo de sociedade que hoje em dia está modificada por força do que foi as modificações sociais e do que é a modificação da organização do trabalho que surgiu com aquilo que é a revolução informática, tecnológica, da organização da sociedade em rede e com a inclusão dos conceitos de espaço e tempo. Isto podia levar-nos a uma grande discussão que agora não interessa aqui, mas de facto há transformações no capitalismo e nas sociedades atuais europeias que criam novos problemas, que o mais conhecido e mais presente em Portugal é o trabalho precário e o desemprego associado ao trabalho precário, mas o trabalho precário, e que criou e cria ainda algumas dificuldades de ligação e de representatividade entre o que são as estruturas mais tradicionais de representação política e o que são as preocupações das pessoas. Pronto, eu acho que já lancei aqui um conjunto de questões que dava para estarmos aqui a debater até provavelmente às 3 da manhã, e portanto calme, e passo a palavra ao Libério Domingos, penso que talvez para tentar responder, se possível, ou tentar questionar-se também sobre esta questão de como é que a CGTP pode hoje em dia aprofundar uma ligação que eu sei que hoje é muito maior do que era há 5 ou 6 anos, quando começaram a surgir as organizações representativas dos precários em Portugal, e hoje há de facto já uma ligação e uma procura dessa ligação com estes movimentos. Pronto, e caso, portanto, calma e definitivo. Muito obrigado. Eu gostava de agradecer o convite que foi dado à CGTP e por isso é uma satisfação que aqui estou, e acho que tem toda a razão quando diz que isto estava um conjunto de questões que ficou para muito tempo de qualquer forma, e procurando ir de encontro às questões e por ordem. Acho que há aqui, desde logo, na sua intervenção, referiu diferenças significativas. Mas para a CGTP, o entendimento do espaço público, hoje, e diria sempre, tem sido uma extensão, o entendimento de uma extensão daquilo que é a luta que se desenvolve a partir do castro das empresas e do castro do trabalho. E o espaço público é vastíssimo. Falamos muito e com muita frequência das grandes manifestações, mas há muitas outras que se realizam de dimensão muito mais reduzida, mas que também são ocupação do espaço público. Fazer-se um plenário dentro de uma empresa, ou fora ou à porta da empresa, é completamente diferente. E há setores onde a ação e a intervenção sindical dentro das empresas e nos locais de trabalho é, eu não diria difícil, mas impossível, quase. E onde aquilo que, enfim, se
subsiste é efetivamente a ocupação de espaço público. Eu dou o exemplo, as grandes superfícies hoje, os grandes centros comerciais, é quase realizar plenários dentro desses locais de trabalho, e creio que vocês sabem bem do que eu estou a falar, é clandestinidade autêntica, é impossível, apesar da lei permitir. A lei consagrar o direito de realização de plenários. E a forma que os trabalhadores, neste caso, encontram, e as organizações sindicais, é no espaço público, é à porta dos centros comerciais, onde é onde ainda se pode, enfim, desenvolver algo que, digamos, faça moça, como se dizer. Depois, também, quanto a esta questão do que se considera movimentos inorgânicos, organização. Bom, eu acho que não é possível, ou seja, nós, de alguns anos desta parte, creio que temos vindo a evoluir positivamente nesse sentido. Porque até uma determinada altura, eu digo isto sem qualquer problema, poderia parar, de alguma forma, uma ideia errada de que havia concorrência entre uma organização, entre um sindicato, por exemplo, e movimentos que se constroem, que existem, que hoje têm expressão, e uma expressão significativa. Houve uma determinada fase que, enfim, parava que havia aqui alguma espécie de concorrência. Eu creio que o desenrolar das coisas veio clarificando, não há concorrência absolutamente nenhuma, e que há espaço para as duas coisas, neste caso, até para mais. Nomeadamente aquilo que é tradicionalmente a organização de trabalhadores em torno do seu sindicato, mas também, no fundo, a participação dos próprios mesmos trabalhadores num outro tipo de organizações que têm, refiro, por exemplo, conheço talvez melhor, os precários inflexíveis e a luta que têm desenvolvido ao longo de todos estes anos. Mas digamos assim, eu já falei isto com vários membros dos precários inflexíveis, há aqui digamos, centrar-se numa questão em concreto. E é legítimo que os trabalhadores, em muitos casos, considerem que a ação do sindicato é importante que reivindique na empresa a integração, porque é isso que se trata, é isso que se tem que defender, é isso que os sindicatos defendem, que é a um posto de trabalho permanente corresponde um lugar, ou seja, a uma necessidade permanente tem que corresponder a um vínculo efetivo. Mas os precários que não se esgotam, digamos, ou seja, o objetivo de eliminar, digamos, o trabalho precário não se esgota em si mesmo, e já agora dizer que estas recentes alterações que foram feitas à lei têm muito contributo dessa própria organização. E só para dizer que, em termos de, não há aqui uma questão de concorrência e há, digamos assim, momentos diferentes. Agora, há de facto, e como referiu, digamos, movimentos que se constroem e se revelam em função de uma circunstância, e há depois uma outra questão que é, digamos, histórica, que tem a ver com a organização, digamos, dos trabalhadores, com aquilo que os sindicatos podem e devem, na minha opinião, apresentar em termos da luta organizada, e, portanto, creio que isso também é importante. Mas, de qualquer modo, quando se fala das manifestações da CGTP, das suas diferenças, às vezes isto tem assim um certo ar que, digamos, histórico, antiquado. Não é nada disso. E não há nenhuma diferença já agora entre as manifestações de hoje e as do pré. As circunstâncias é que mudaram muito. Mas os objetivos que se pretendem alcançar com os trabalhadores da rua são os mesmos hoje que eram no tempo do pré. Claro que há também
e isso é uma característica das manifestações da CGTP, sempre em função de objetivos. E já fizemos, como vocês se recordarão, manifestações de maior e de menor dimensão em torno de alterações à legislação laboral e de muitas coisas que tenham a ver com questões laborais, mas hoje, por exemplo, neste momento, a exigência das manifestações da CGTP é outra, como todos sabemos. A palavra de ordem das últimas, penso, se vai continuar a colocar, é o verbo para a rua. E esta é a palavra de ordem, não é outra. Então, este é o objetivo, neste momento, das manifestações da CGTP. Claro, depois, agora, neste momento é o orçamento, mas que é um instrumento de pressão enorme, mais uma peça, digamos assim, da ofensiva que se vem desencadeando contra os trabalhadores e contra o povo, mas, no fundo, aquilo que hoje se coloca como objetivo central é um objetivo político, que é o derrubo do governo e a criação e a exigência de eleições antecipadas. E creio que, não sei se alguns de vocês saberão, mas para se chegar aí é um percurso, ou seja, não é de um dia para o outro que a CGTP vem para a rua exigir a demissão do governo. Há um processo de construção até aí. Depois, e para também não alongar muito, sobre esta questão da integração dos movimentos e a participação e a aproximação nas manifestações. Isto é um percurso que se tem feito, no fundo deriva da evolução que referiu, portanto não estamos como há 5 ou 6 anos. Creio que quer por um lado, quer por outro, temos que olhar que o que está em cima da mesa, ou seja, aquilo que se tem, o nível de exigência perante aqueles que participam das manifestações ou seja da CGTP, ou do movimento que se deixa Troika, tem semelhanças imensas e, portanto, não é possível haver, digamos, divergência neste aspecto. E, por isso, creio que o caminho que se vai continuar a seguir será uma cada vez maior aproximação. Acho que estamos ainda longe da convocação em conjunto, mas que estaremos muito mais próximos. E estávamos há uns tempos nesse aspecto. Porque, de facto, aquilo que está hoje colocado exige, de facto, que não se olhe para a contestação de uma forma seletiva, mas de uma forma inclusiva. Agora, é evidente que há muitas diferenças. Não se esqueça que sim. Nem os movimentos que se deixa Troika, Geração Arrasca, têm uma forma e têm características e uma identidade própria, não se confundem com a CGTP, nem o contrário. Agora, aqui uma questão de coexistência, temos naturalmente que continuar a cultivar e, por parte da CGTP, tem-se vindo a fazer um esforço nesse sentido. Passando então a palavra à Sofia, vamos fazendo assim. Boa noite. Eu desde já quero agradecer à Academia Cidadã a organização deste debate, que eu acho que é muito pertinente. Acho que nós devemos refletir que 5 anos depois de ter começado a crise, chamada crise, não é? 2008, nós estamos aqui, ainda por cima, 2 anos depois de ter havido grandes manifestações com milhares de pessoas na rua, como nunca houve desde os tempos do 25 de Abril. E acho que é muito importante nós estarmos aqui hoje a debater isto, que é questionarmos porque é que 5 anos depois do início desta crise, que está a afetar tanto a população, os trabalhadores e as trabalhadoras, não é? A juventude, em que há 10 mil, não sei se todos vocês viram essa notícia em que dizia que 10 mil pessoas portuguesas hoje em dia estão a abandonar o país mensalmente, ou seja, por mês estão a ir embora 10 mil pessoas a emigrar. O desemprego atinge níveis históricos e nós questionamos porque é que
tendo havido as maiores respostas que já não havia desde o 25 de Abril, porque é que nós, de facto, isto não muda, ou não muda para aquilo que nós pretendíamos. Eu acho que isto é uma questão que nos deve fazer refletir, e acho que é precisamente a pertinência deste debate. Nós hoje vimos aqui falar sobre este tema. Eu acho que aqui, como já foi dito pelo São José, pelo Libério, não é? Houve, desde o 25 de Abril, que houve, quase sempre havia as manifestações maiores, mais numerosas, eram convocadas pela CGTP. E desde há 2 anos atrás, até então, tem havido um fenómeno, não é? Que não é só à escala de Portugal, é à escala global, tem sido estas chamadas manifestações inorgânicas, muito numerosas. Por exemplo, cá em Portugal, como eu já disse, foram milhares de pessoas a sair à rua. Eu acho que isto também é um outro fenómeno a nível internacional, do qual nós somos também um reflexo até do que tem acontecido no Egito, do que aconteceu, a Primavera Árabe, todos esses fenómenos nos influenciaram. E aí acho que é importante nós percebermos de facto porque é que começaram a sair tantos milhares de pessoas a participar neste tipo de manifestações denominadas inorgânicas, não é? Que não estão associadas a uma estrutura que as organiza. E eu acho que isso tem a ver muito com o desgaste que há deste regime e o desgaste, ou melhor, que as pessoas sentem para com o regime e para com as suas direções tradicionais. Por exemplo, quando o Libério aqui fala da questão dos trabalhadores e das trabalhadoras, não é? Quando nós falamos sobre isso, temos que questionar-nos porque esses milhares de pessoas que saíram à rua cá em Portugal e noutros países, mas agora focando aqui a nossa realidade cá em Portugal, desde a geração Arrasca, no 15 de outubro, quando foi o 15 de setembro, essas pessoas que saíram eram também elas trabalhadoras e trabalhadores, ou seja, representavam também essas pessoas que trabalham no mundo do trabalho. E nós temos que questionar-nos porque é que essas pessoas que saíram à rua nesses dias já não querem sair com a CGTP, já não querem estar sindicalizadas, já não olham para ali, já não se sentem representadas ali e tentam ir aos fenómenos chamados inorgânicos. E acho que há esse desgaste. Por exemplo, eu sou professora, neste momento estou desempregada e, aliás, eu também digo já, por exemplo, eu sou sindicalizada no SPGL, acho que os sindicatos deveriam ser a forma de luta que nós, um instrumento, não é forma de luta, um instrumento que nós deveríamos usar sempre para lutar. E acho que o movimento não substitui o sindicato pelo que é o sindicato em si. Agora, acho que atualmente há um cansaço do papel dos sindicatos cá em Portugal e das suas direções. Por exemplo, que eu estava a dizer há pouco, eu sou professora desempregada e há imensos professores contratados que não se revêem no papel dos sindicatos. Eu acho que esse fenómeno todo que existe, chamado inorgânico, é de facto pessoas que estão cansadas, exaustas deste regime, dos partidos. Por exemplo, lá está, isto parece que eu estou a dizer também é contraditório, mas eu também sou membro de um partido, de um novo partido que é o Movimento Alternativa Socialista. Também parece, chamado MAS, não é? Também parece estranho, mas de facto há um cansaço e nós temos que refletir sobre isso. O que é que, se de facto, porque a mim assusta-me quando as pessoas vêm dizer não quero saber de partidos, não quero saber de sindicatos, isso assusta-me, mas de facto temos que pensar porque é que isto está a acontecer atualmente e acho que isso é muito o papel que foi desempenhado até agora do que têm sido estas manifestações. Por exemplo, as manifestações organizadas pela CGTP. Eu acho que ficam, as pessoas quando vão a muitas das pessoas que vão a essas manifestações sentem que fica, e o Libério, desculpe, pronto, estamos aqui fraternalmente a debater, as pessoas quando vão a esse tipo de manifestações sentem que fica aquém a sua resposta, vão lá, depois é super organizado, no final existe o palco, intervenções com discursos que demoram imenso tempo, as pessoas chegam ali cansam-se e vão lá e vêm para casa desmotivadas e com a sensação, pelo menos isto é a minha percepção e acho que muita gente como eu vou falando, claro que isto é a minha percepção, não é? Mas acho que é um pouco também, os números demonstram essa realidade, que de facto chegam ali, não há muitas das vezes, ou seja, não se sentem ali que de facto é o seu espaço e
E o facto de haver discursos longos e muitas das vezes, por exemplo, este dia 1 de novembro, que foi às 10 da manhã, em que muitos trabalhadores a essa hora estavam a trabalhar, não poderiam ter ido, foi esta manifestação da questão do Orçamento de Estado. Deveria ter sido ao final da tarde, do dia anterior, em que pudessem deslocar-se. Por exemplo, eu conheci pessoas, conheço uma pessoa do Sindicato da Função Pública do Norte que queria vir cá a Lisboa e não pôde vir, claro, sério, que se calhar já não valia a pena, etc. E mesmo a questão da manifestação do apoio 25 de Abril deveria ter sido feita, mesmo mesmo com o ministro a dizer que não, deveríamos ter ido. E acho que nós estamos a precisar de momentos desses com mais força. Depois, em relação aqui há a questão e já estou a alongar um bocadinho, mas só falando um bocadinho também, rapidamente, destas manifestações dos chamadas inorgânicas. Eu penso acho que estas manifestações chamadas inorgânicas também não foram sempre iguais e acho que há aqui que salientar, pelo menos na minha ótica, acho que há que salientar 3 momentos distintos. E penso que atualmente o que está a acontecer com essas manifestações é muito diferente do seu início. Por exemplo, no início elas surgiram cá, não é, com a geração Arrasca, que eu acho que foi muito positivo o que aconteceu nesse dia, que acho que foi brutal para todas as pessoas. Houve imensas pessoas que hoje em dia que são ativistas e que saíram daquelas pessoas, saíram do sofá graças a esse dia, que saíram à rua e que não quiseram mais sair da rua. Eu acho que esse dia foi mesmo muito importante. E foi, de facto, foi mesmo esse fenómeno original, ou digamos, o fenómeno puro, assim chamado, que é o inorgânico, e acho que mesmo o que aconteceu depois, mais tarde, com a acampada do Rossio, acho que foi também uma consequência do que foi esse momento da geração Arrasca. Isto para mim foi um primeiro momento. Depois houve uma segunda fase, em que isto tudo veio do fenómeno da geração Arrasca, que foi o 15 de outubro, que também foi muito positivo porque foi uma plataforma que surgiu aberta, em que estavam incorporados vários movimentos, em que foi um chamado internacional, foi as primeiras vezes que houve uma manifestação de amplitude internacional, foi a primeira, exato, em que todo o processo foi muito democrático, em que houve, quem participou naquilo sabe que houve inúmeras discussões muito exaustivas e cansativas até, e acho que o próprio dia foi muito positivo porque as pessoas por si só ocuparam a escadaria da Assembleia da República, puderam falar, intervir, e inclusive daí surgiu uma coisa que não era hábito em Portugal, que era manifestações em dia de greve geral. E eu acho que isso também foi muito importante e positivo. Agora, depois, mais tarde, surgiu o Que Se Lixe a Troika. Penso que o seu chamado, por ser uma organização fechada em si, já é um pouco diferente dos momentos passados, porque foi uma organização que surgiu fechada, mas eu acho que desempenhou um papel muito progressivo também quando da queda da TSU, não é? Em que vieram novamente as pessoas para a rua e revelaram o cansaço também e que estavam exaustos, não queriam mais esta medida de austeridade. Eu acho que o Que Se Lixe a Troika, infelizmente, a partir do dia 2 de março, acho que em que houve novamente aquela estrutura montada no Terreiro do Paço, com o palco, com intervenções fechadas, que foi o que nós tivemos agora no último dia 19 de outubro. Atenção que eu também tive na organização 26 de outubro. Também estive nessa organização dessa manifestação, mas não concordei com os moldes como ela foi organizada, porque penso que terminar uma manifestação com uma estrutura montada, um palco em que as pessoas não podem ter voz e em que novamente temos tudo, as pessoas olham para aquilo e já veem que há ali os partidos à mistura, superestrutura à mistura, e acho que ficam bastante desconfiados. E acham que, e depois não é só isso, é chegar lá e não haver continuidade nessa manifestação, as pessoas vão lá, chegam ali naquele momento, ouvem novamente música, discurso e vão para casa e não veem qual é a essência daquilo. E agora, para concluir, já estou a falar há muito tempo, isto para mim é muito perigoso, porquê? Porque as manifestações, de facto, elas servem. Elas, é como nós, quando tomamos um medicamento, se estamos doentes e tomamos o medicamento certo, ele vai nos fazer bem à saúde, não é?
Agora, se nós tomamos o medicamento errado, ele não vai fazer, não nos vai fazer bem. E as manifestações são assim, elas podem ser usadas numa altura em que são eficientes, podem ser mal utilizadas. E eu acho que o que pode estar a acontecer cá é que nós estamos a utilizar as manifestações de uma forma errada, convocar manifestações lá está, sem dar a palavra, sem haver continuidade. Acho que isso leva a que as pessoas não percebam, principalmente a questão da continuidade. As pessoas não percebem porque, ou seja, veem que não há eficácia ao ir ali, que aquilo não serve para nada. E eu acho que hoje em dia nós temos que, de facto, olhar para o que aconteceu no Brasil, por exemplo. Aquelas pessoas, a partir do momento em que saiu a questão lá do passe livre, eles não saíram da rua. E não saíram da rua e permaneceram ali. E quem diz o Brasil, também temos outro exemplo. Por exemplo, o Egito, com a guerra de Mubarak, as pessoas não saíram de lá enquanto ele não caiu. Eu acho que nós temos que começar a perceber isso. É que temos que ser mais, temos que ir para os sítios e não sair de lá. E claro que eu não sou adepta que haja cargas policiais nem nada disso. Infelizmente, por vezes isso ocorre, mas nós devemos ir pacificamente e manifestar-nos pacificamente. E temos que ser consequentes. E para mim, ser consequentes é isso. É estar lá e ter continuidade nos protestos, e é isso que não se verifica atualmente. Ora, então, agora passava a palavra ao Joaquim, que está aqui em representação sem representar, isto é difícil de explicar, da Silixa Troika. Portanto, se faz favor. Ok. Dada a natureza do Silixa Troika, independentemente da imagem exterior que passa, por exemplo, quando surge um convite como este da Academia Cidadã, é posto a rolar nos nossos e-mails, e há pessoas que se oferecem. Eu geralmente nunca me ofereço para isso, porque tenho muitas dúvidas sobre o que é que eu faço aqui e como é que eu estou das coisas. Mas um convite que estava ligado a um experimento, um design, estava ligado a uma reflexão sobre a arte, pareceu-me que eu não podia declinar. E disse logo, vou. Até estranhei, porque é que estás a pôr que vais quando tu nunca vais? E tem a ver com isto, tem a ver para já, que é dentro também de uma reflexão sobre a arte e sobre a cultura, que eu penso, ou consigo pensar, o espaço público. E quando estava a vir para aqui, eu hoje estive num congresso sobre a censura no teatro e no cinema, e estamos a falar sobre estas questões do tempo, de um tempo que é outro, e deste tempo que é. E curiosamente eu estava a alinhavar meia dúzia de coisas para poder dizer. Eu também já vou falar sobre o Silixa Troika, porque eu acho que as pessoas, se tem aqui assim alguém que é do Silixa Troika, estão à espera que essa pessoa fale sobre o Silixa Troika, mas eu gostava primeiro de começar esta reflexão pela forma como eu comecei, que é, sendo um espaço público, um espaço onde nós vivemos cotidianamente, onde temos também uma expressão cultural e uma expressão política. A minha primeira memória do espaço público é quando eu vi a minha mãe a fugir de uma carga de porrada na Faculdade de Direito, de Letras, aliás, e hoje, 40 e tal anos depois, a minha reflexão sobre isso é que nos 11 anos que eu vivi até ao 25 de Abril, havia uma tensão entre o cotidiano, entre o cultural. Eu lembro-me de ter visto em Mafra, onde eu vivia, aquelas gincanas, aqueles folclores, todos a ocuparem a rua, e eu creio que isto é disciplina, eu acho que isto é importante. E havia uma tensão política sobre a utilização do espaço público. E nos anos 80, o que é que eu vejo com esse cavriquiscão, como nós chamamos de cavriquistão, não é? Houve uma desertificação ideológica, cultural deste país, e houve uma
decididamente para mim, uma abertura do espaço público e como uma conquista em termos culturais, em termos de vivência cotidiana, que é muito importante. Eu acho que quando nós abrimos um paredão ao pé do rio, tanta gente, isso serve para alguma coisa. Se tem um objetivo. Várias vezes as pessoas nos confrontaram, então mas agora vocês levam as pessoas até ao Terreiro do Paço e depois cantam a grande e vêm-se embora. Eu compreendo tudo isso, mas o que é facto é que há ali uma vivência e há um caminho que é feito que é mais importante, provavelmente, do que esse olhar exterior que tenta reduzir isso a quantos é que somos. Eu, quando faço uma coisa, não pergunto quantas pessoas é que vão ser. Eu faço as coisas porque acho que elas devem ser feitas. E eu continuo no que se lixa a Troika e continuo a vir para a rua e continuarei a vir a outras manifestações, porque o que se lixa a Troika para mim não é uma finalidade, não. Continuarei a vir para dar crescendo a este apoderamento, a este processo de apoderamento que nós começámos em 2011. Se calhar começámos antes, mas eu, para mim, em termos de imagem, se calhar nós precisamos de imagens para ver as coisas, eu vejo isso a partir dessa altura e eu continuo, porque continuo a ver sentido nesta forma de nós crescermos cientificamente. Mas não é só nas manifestações. Eu acho que também, e provavelmente, se calhar, até no que se lixa a Troika, nós vamos encontrar outras formas de agir e temos falado sobre isso. E há outros tipos de movimentos sociais que são importantes para engrossar esta experiência. Nós somos muitas vezes forçados ou empurrados com um certo marketing dos movimentos sociais. Epá, tu és do que se lixa a Troika, quantos é que falas? Quantos? Tu és do quantos é que falas? E eu acho que isto é uma espécie de... Eu não gosto de chamar às coisas nomes antigos, portanto não digo... É uma espécie de totalitarismo da linguagem que devíamos desmontar. E devíamos ser capazes de desmontar juntos. Que se cada um começar a medir pílulas para dentro, as coisas partem-se todas. Eu recuso essa questão de número, recuso a questão do grande. Eu, quando vinha preparando para isto, pus no meu Facebook, em forma de brincadeira, uma forma de eu me preparar, às vezes para as coisas é por assim uma coisa, é assim, que giro. Vou eu para uma discussão sobre as grandes manifestações, quando ando há 20 e tal anos a defender a importância das mais pequenas manifestações, como por exemplo este carinho. E pus isso para me balizar, para pôr um bocadinho de norte naquilo que eu poderia dizer. Há aqui uma coisa que eu acho que para terminar, desculpem, que eu poderia dizer, que é, depois da retórica da invisibilidade salazarista, eu acho que esta retórica da máxima visibilidade mediática é uma coisa que nós devemos recusar. E há um pensamento que eu vinha para aqui a pensar nisto, que é, nos regimes totalitários ou fortemente repressivos, a violência tende a deslocar-se para as forças policiais e a ação física a ação cívica tende a ser cada vez mais eficaz quanto ela é capaz de mostrar a inutilidade da força policial. Concordo plenamente, eu acho que é mesmo o oposto. A violência normalmente joga a favor de quem tem o monopólio da violência e que no sistema político em que vivemos é o Estado, portanto é a polícia. E sempre que cidadãos e cidadãs não armadas fazem algum tipo de demonstração de violência, normalmente isso joga contra os próprios manifestantes, neste caso que é o que estamos a falar. Então, já se falou aqui tanta coisa que eu nem sei muito bem por onde começar, então, sobre o espaço público e esta questão do virtual e do palpável, do real, não também é real, mas realmente eu penso que a geração Arrasca acaba por marcar uma diferença ou por marcar um início de uma nova forma de atuação ao utilizar o espaço público virtual pela primeira vez de uma forma massiva. Ao mesmo tempo que fomos assistindo à ocupação do espaço público
pela publicidade, por exemplo, e à sua desocupação por tudo quando são mensagens políticas, não é? Agora, se nós tivermos dinheiro, podemos pôr os nossos outdoors espalhados por toda a cidade, mas se andamos a contestar porque não temos dinheiro, não podemos pôr um cartaz em lado nenhum que ele vai ser retirado passado um dia ou na mesma noite. E acho que as pessoas que organizaram a Geração Arrasca já tinham a percepção disto, foram impressos pouquíssimos cartazes, até porque não havia dinheiro. E ele saiu todo dos nossos bolsos na altura. E acima de tudo houve uma aposta nas redes sociais que funcionou pela primeira vez e que já vem, lá está, das primaveras árabes, onde isso também de alguma forma aconteceu. E há uma tentativa de imitar em bem, portanto, de imitar tentando fazer melhor. A Geração Arrasca, pelo menos as pessoas que organizavam, não queriam derrubar o governo. Se calhar porque tínhamos a noção de que saindo de lá o Sócrates ia para lá pior, que foi o que aconteceu, não é? Portanto, eu não queria derrubar aquele governo, eu queria ajudar a resolver uma situação muito maior e muito mais sistémica do que poderia ser resolvida com uma troca de governo, que era a questão da precariedade. Acho que fomos bem sucedidos numa coisa que foi colocar a palavra precariedade no espaço público. Muitas pessoas se dirigiram a mim dizendo eu sou precária há tantos anos e não sabia. Obrigado por me terem despertado para isso. E para mim já foi uma grande vitória, independentemente de todas as questões do dia a seguir, não é? Da Geração Arrasca, que estou aqui para ouvir as vossas críticas, mas eu próprio as conheço e sei que não foi preparado, não aconteceu, nós nem sequer imaginávamos que aquilo fosse acontecer. A nossa melhor perspectiva eram 10 mil pessoas e de repente temos centenas de milhares de pessoas na rua. Portanto, o dia seguinte não foi mesmo de todo preparado, porque nós não contávamos que acontecesse a grandiosidade daquilo que aconteceu. Agora, faz-me alguma confusão que após isto ter acontecido e nós termos cometido este erro claríssimo, outras organizações continuem a cometer o mesmo erro. Faz-me ainda mais confusão que algumas organizações o façam deliberadamente, porque têm outro tipo porque lá dentro têm outro tipo de pessoas, como aqui foi dito, umas ligadas a partidos, a sindicatos, que têm as suas próprias agendas e sim transportam-nas para dentro dos movimentos. E depois é óbvio que o dia seguinte, num movimento que tem um determinado manifesto, acaba por se esfumar, porque existe dentro dessas estruturas pessoas que têm o interesse que ele se esfume e que se direcione, por exemplo, para a Assembleia da República. Surge aqui um bocadinho como para espicaçar um bocadinho o debate também, para tornar isto interessante. E finalmente, a Geração Arrasca eu senti como um bocadinho o canto do cisne da democracia, no sentido do fim da esperança. Provavelmente as pessoas que passaram pelo PREC e que viram o 25 de Abril desmoronar-se muito de uma forma mais factual, não é? Viveram do que eu, já tinham tido esta experiência, mas eu não, e sinto que muitas das pessoas que não acompanharam também não tinham. Ou seja, ainda existia uma esperança na democracia e no sistema em que nós, política em que nós vivemos, que de alguma forma, a partir do momento em que uma mega manifestação, a primeira, depois do PREC, acontece e a seguir nada de específico se passa, nomeadamente relativamente à precariedade, que era a questão fulcral do protesto da Geração Arrasca, eu acho que as pessoas percebem, bom, nós saímos à rua, andámos a ser acusados e acusadas de que não saíamos à rua, de que não fazíamos nada, os jovens, especialmente, os jovens não se mexem, não saem, de repente saem jovens, menos jovens, sai toda a gente à rua e o que é que acontece do outro lado dos que nos acusavam de que não saímos à rua? Nada, isto é absolutamente frustrante. Para mim foi, e sinto que para muitas pessoas foi. E depois as pessoas voltam a ter esperança. Vamos novamente ao 15 de outubro, que consegue romper ainda nos primeiros meses do governo de Passos Coelho, consegue romper e fazer uma manifestação internacional que não teve a proporção da Geração Arrasca, do 15 de outubro, ou do 15 de setembro, aliás, mas que já teve uma proporção bastante grande, que vai para o Parlamento, invade as escadarias do Parlamento, consegue-se romper. Depois o 15 de setembro, uma manifestação gigantesca, com não sei se existem exemplos no resto do mundo com esta proporcionalidade, entre 5% e 10% da população nas ruas, mas em que sítio é que isto acontece sem que depois haja uma reação por parte de quem nos governa? Bom, aconteceu infelizmente aqui em Portugal.
Depois falava-se da questão dos movimentos inorgânicos e da sua representatividade ou não. Realmente existe esta dificuldade. Existia, para mim, perceber que pessoas é que acreditavam naquilo que nós estávamos a fazer. Um partido é muito mais fácil, não é? Contam-se votos, num sindicato conta-se o número de aderentes. No nosso caso era mais difícil. E depois isso torna-se mais difícil, dificulta-nos a vida ao tentarmos influenciar políticas. Mas existem algumas formas de chegar lá. E o Libério falava desta nova legislação relativamente aos recibos verdes, que parte de uma iniciativa dos precários inflexíveis, do Movimento 12 de Março, dos FEV, que criaram uma iniciativa legislativa de cidadãos, em que as pessoas assinavam, portanto a tal legitimidade, representatividade, vem via uma iniciativa legislativa, que é mais do que uma petição, que é levada à Assembleia da República e que serve como lobby para fazer com que realmente se tivesse alterado a lei. É pena que não tenha sido nos três parâmetros que foram apresentados, foi só nos recibos verdes, mas alguma coisa se conseguiu fazer. Portanto, é possível, os movimentos inorgânicos podem realmente alterar coisas muito específicas. E eu às vezes eu penso que às vezes o problema, quando se convoca uma manifestação, com um manifesto muito lato, como era o nosso também, é um bocadinho esse, é que depois se torna realmente difícil que exista um planeamento do dia seguinte, porque ou é tão lato que não se consegue encontrar um rumo, ou, bom, não sei, então se calhar não se quer, era aquilo que eu estava, não se quer encontrar esse rumo, que era o que eu estava a dizer há pouco. Eu gostava e aproveito este espaço, penso que é o correto, de sugerir coisas concretas para se fazer. Acho que o exemplo do Brasil foi um bom exemplo, mas acho que devíamos olhar aqui mais para a CGTP, como disse o Libério, e pensarmos nestas coisas como uma campanha. Portanto, não é como uma manifestação que se vai fazer naquele dia, mas é uma campanha com... a CGTP faz pequenas manifestações à porta de várias empresas, por exemplo, quando existe uma greve, não é? Há piquetes de greve que têm uma intervenção importantíssima, e se calhar temos que pensar estas grandes manifestações que se vierem a organizar como parte integrante de um programa de acontecimentos, de contestação, que depois pode ou não terminar numa grande manifestação. Não sei, estou a lançar também ideias para que reflitamos. Nós estamos hoje faz um ano do 14 de novembro, do fatídico 14 de novembro, que eu acho que marcou é uma página negra, claramente, do nosso regime dito democrático. Nesse dia vi muitas coisas tristes a acontecerem, não só pela parte da polícia. Foi realmente um marco, penso eu, na contestação. Acho que a partir daquele momento houve pessoas que pensaram 2 ou 3 vezes antes de vir para a rua, nomeadamente trazendo a sua família, os seus filhos, etc. Porque realmente a polícia o Estado fez uma demonstração óbvia de poder pela força e de repressão daquelas pessoas que lá se encontravam, jornalistas, pessoas que nem sequer faziam parte da manifestação e estavam a beber os copos nos bares mais à frente. Bom, toda a gente sabe o que é que ali aconteceu. Fez-me especialmente muita confusão e conhecendo especialmente o trajeto que a CGTP tem feito, e tendo eu também feito parte desse trajeto de aproximação da CGTP aos movimentos sociais. A CGTP também é um movimento, mas estes movimentos inorgânicos, e fez-me muita confusão, honestamente, e digo aqui frontalmente, o discurso que é feito e que corrobora aquilo que o Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, diz, uma demarcação entre as pessoas que ficaram lá, trabalhadores, de certeza, outros desempregados, mas certamente trabalhadores, alguns sindicalizados. Eu conheço pessoas sindicalizadas que se mantiveram lá, que levaram porrada forte e feio da polícia, e a seguir veio o líder da CGTP dizer não, nós não temos nada a ver com aquilo são, não disseram anarquistas, mas o governo diz, são assim um grupo de malfeitores que ali estavam e nós viemos embora. A CGTP veio-se embora. Não, estavam lá pessoas, eu conheço uma pessoa, está aqui entre nós e tudo, que é da CGTP, sindicalizada e que estava lá. Isto marcou muito, marcou-me a mim pessoalmente. Eu comecei a pensar 2 vezes antes de ir às manifestações seguintes, tanto da CGTP como fora, e eu costumava ir tanto a umas como às outras.
Então, a minha sugestão é realmente fazer diferente, é continuar este clima de aproximação, que obviamente é normal que tenha alguns destes percalços. Eu compreendo que são estruturas de um lado e do outro independentes e que têm os seus próprios membros e que têm uma dinâmica própria e por vezes criam-se situações de chamado sectarismo, não é? Que decorrem pura e simplesmente do medo da outra pessoa, do outro movimento, do medo do desconhecido, no fundo. E é muito interessante ver a aproximação e reconhecer que há uma aproximação absolutamente incomparável com aquilo que era o pré-2008, 2011, daquilo que era a atuação da CGTP. Gostava realmente de ver uma dinâmica e não precisa de ser a convocação conjunta, mas que depois, na prática, a convocação conjunta é a parte formal da coisa. Não, na prática, é o apoio lá no momento e é o não virar as costas em momentos gravíssimos em que realmente temos um afrontamento por parte daquilo que nós estamos daqueles que nós estamos a contestar e há uma das partes que, de alguma forma, deixa cair a proteção, entre aspas, da outra parte. E relativamente, para terminar, relativamente então estas novas manifestações estas manifestações que eu infelizmente tenho visto o número de pessoas a crescer, que é algo que me faz muita confusão, é assustador, não é? Nós vermos o que está a acontecer à nossa volta e percebermos que depois na rua a contestação devia aumentar e está a crescer. E eu não apontaria apenas causas internas aos movimentos. Existem, certamente, vários problemas relacionados com o tal fechamento do que se deixa a troika inicial. Ok, então eu terei mais oportunidade. Mas, acima de tudo, para dizer que existe também uma outra questão, que é a fome. As pessoas, quando têm fome, não contestam. As pessoas, quando têm fome, ficam em casa e procuram a sua subsistência. E neste momento, ou as pessoas emigraram, ou estão numa posição que não querem contestar, porque estão numa boa posição, ou estão com fome e não vêm para a rua. Eu dava então agora início a um período aberto a quem quisesse falar, já tenho não sei o nome das pessoas. Eu peço que quem falar, que antes de começar a falar se identifique. Penso que é sensato pedir. Creio que a primeira pessoa para manuar foi este senhor aqui, sim, doctor, faz favor. Pronto, o meu nome é Luís Pires, portanto, já agora sou membro da Assembleia de Freguesia Centro Contestável, de Campo de Ourique. Queria falar aqui sobre esta questão das manifestações e dos precários. Eu este fim de semana por acaso estive no Congresso dos Precários Inflexíveis. Tive pena que não tivesse estado muito mais gente. Pronto, eles têm um trabalho muito interessante. Pronto, esse é um ponto muito importante, não é? Porque nós em Portugal temos estado mal habituados, digamos assim, não é? Porque no princípio do século, quase todos os trabalhadores eram precários ou trabalhavam nos princípios do século XX, ou trabalhavam uma semana e depois na outra não trabalhavam. Pronto, nós como tivemos uma revolução em Portugal, tivemos muitos contratos coletivos de trabalho então, tudo, muitas conquistas, tudo foi fácil, então agora a gente estranha que haja muitos precários, não é? Pronto, um dos números que eu vi é que, portanto, é assustador. Nós neste momento já só temos 400 mil pessoas em Portugal com contrato coletivo de trabalho. Portanto, o que é assustador, eu fiquei há uns 2 anos era 1.900.000. Quer dizer que, portanto, eu ainda estou dentro dos 400 mil, portanto, fui ao Congresso dos Precários, mas o meu futuro, eu sei que o meu futuro breve será, portanto, somos todos precários.
Pronto, a realidade é esta. Realmente, e eu também assisti há muitos anos à CGTP, e mesmo do Carvalho da Silva e tudo a falar, e ela era muito pouco aberta em relação aos precários, mas cada vez mais, e eu saúdo isso, portanto, a CGTP tomou consciência da realidade, porque isto não é só o caso. Portanto, por tradição, os sindicatos defendem os chamados insiders, né? Portanto, aqueles que são os seus filiados. Mas há uma acumulação de forças. Portanto, é melhor haver protesto do que não haver protesto. E, portanto, sempre que eu vejo pessoas na rua, mesmo que sejam poucas, fico contente, não é? Portanto, e penso que isto é muito importante. Outra coisa que eu penso também que é muito importante e que se está a conseguir e que no último, portanto, eu só daria ao que se lixa a Troika na última manifestação de 26 de outubro, e o que eu gostei foi ver vários movimentos a dialogarem uns com os outros. Pronto, isso é muito importante. Portanto, até aqui estavam uns todos a criticarem-se uns aos outros. Eu penso que era importante que antes de haverem ações de massas, portanto, e de virem as pessoas criticarem a posteriori que aquela que não resultou e que era melhor ter sido assim, eu penso que era muito melhor que houvesse a priori uma plataforma e até uma agenda comum. Se não houver acordo, tudo bem, todos são livres, mas que houvesse uma discussão em conjunto das melhores formas de mobilizar. Outra coisa importante, isto é também uma crítica à CGTP, mas a CGTP também tem vindo a melhorar neste aspecto, é que uma greve geral, por exemplo, eu tenho que falar de mais coisas. Uma greve geral... Mas é que assim as outras pessoas não podem fazer perguntas. Tem que ser sintético. Está bem, então para sermos todos mais democráticos. Eu vou tentar ser mais sintético, então. Pronto, uma greve geral não deve ser só fazer greve e as pessoas irem para casa, mas haver a ocupação do espaço público, ou seja, ser uma greve com concertos, com manifestações de teatro, com várias ações artísticas na rua. Eu quero falar sobre a forma das greves, mas falo numa segunda volta. Chegamos lá. Bem, o meu nome é Tiago Castelhano, eu faço parte do Movimento Alternativo Socialista. Eu queria só, tentar também, de certa forma, responder um pouco, ou tentar ajudar à discussão, não é? Quando se pergunta para que servem as manifestações, eu acho que a manifestação é uma forma de luta como outra qualquer. Pode ser através de uma greve, pode ser através de uma ocupação, o que for. Agora, eu acho que manifestações de massas têm um impacto, de facto, muito relevante. E isso basta nós olharmos para as duas maiores que existiram nos últimos 2 anos, que foi 12 de março e 15 de setembro. 12 de março, para mal do Lambrincha, eu fiquei contente por Sócrates se fosse embora. Eu não queria lá o Passos Coelho, mas a questão não é assim, não é? Porque senão nós agora não vamos meter o Passos Coelho, depois vai para lá o seguro. Para mim é a mesma coisa. Não pode ser assim, não é? Eu sou contra esse governo. Obviamente que eu acho que devia haver uma alternativa, já agora muito rapidamente, se calhar aqui a maior parte não concorda, mas eu acho que o Bloco de Esquerda e o PCP, se dizem os dois que são contra a austeridade, deviam unir-se e ir para o governo e assim apresentar uma alternativa ao final diz que toca ao mesmo, não é? Mas eu sei que a maior parte das pessoas vão concordar. Agora, o que eu queria dizer é que manifestações... Agradecia que as pessoas não entrassem em diálogo e não se mandassem Sim, vou terminar. Fossem todas breves para podermos... Sim, vou terminar. Eu quero salientar uma coisa, que é a sala tem que ficar fechada às 11 da noite. Para que toda a gente poder falar, era sintético e não interrompermos. Certo, não há problema nenhum. Só então para terminar, o que eu acho que tem vindo a acontecer, infelizmente, é que deixou de existir essas manifestações que nós chamamos inorgânicas, em que não eram controladas, em que as cúpulas dos partidos não os controlavam. E neste momento é isso que existe, no que se lixa a Troika, infelizmente, passou a ser a CGTP dos movimentos inorgânicos e eu tenho muita pena que seja acontece. Agora, eu vou saltitando lá de palavras, senhor. Eu vou chamo o Silva. Eu tenho idade. Eu não quero fazer perguntas, quero. Sim. Bom, eu comecei a acompanhar a luta política antes do 25 de abril, bastante antes do 25 de abril.
E, portanto, participei em manifestações e convoquei manifestações entre 68 e 74. E devo confessar que depois do 25 de novembro não participei em mais nenhuma manifestação até chegar à manifestação da geração Arrasca. E não participei porque não acredito que os partidos políticos representados na Assembleia da República, qualquer deles, possa constituir uma alternativa para aquilo que parece ser a necessidade de mudar o regime político. E, portanto, acho que estamos a tentar comparar estes últimos movimentos com os movimentos que se deram no pré. É uma comparação que não faz sentido absolutamente nenhum. A comparar-se com alguma coisa, seja com os movimentos que se deram antes de 25 de Abril. Porque, tal como no 25 de Abril, na minha modesta opinião, aquilo que nós precisamos é de uma mudança de regime. E, portanto, devo confessar das várias intervenções que eu vi, aquela com que eu me identifico mais é a Sofia. E depois não vou dizer qual é a outra. Mas, de facto, há um ponto importante que o Júlio disse, que é porque é que a gente se pergunta manifestações para quê e não manifestações por quê? E uma das coisas que eu penso importantes é porque é que tantas pessoas foram à manifestação do 12 de março, incluindo pessoas que achavam que o nome, que a designação Geração Arrasca era uma coisa feíssima, era uma coisa rasca, e que não pertenciam a uma geração Arrasca, porque já tinham percebido que era o país todo que ia estar à Arrasca e não tardava nada. E aquilo que me pareceu mais importante na manifestação de Geração Arrasca é o facto de se verem avós, filhos, netos, a alegria que as pessoas tinham na manifestação, coisa que depois já não se notou na manifestação do que se lixa troca, onde, apesar de tudo, eu ainda estive. Nunca estive, nem estarei em nenhuma manifestação da CGTP, podia ser outra verdade, como não estarei em nenhuma manifestação do PCP, pelas mesmas razões que já quero isso. E deixa-me só mais dois segundos. E, portanto, mudando para outro aspecto, aquilo que se passou no 25 de Abril era uma coisa que muito poucas pessoas acreditavam muito pouco tempo antes. Okay? Ou seja, as grandes mudanças acabam por ser mudanças que têm a ver com uma coisa que poucos de vocês possivelmente conhecem, mas que eu acho que devíamos todos começar a estudar um bocadinho melhor, que é a teoria do caos. Isto é, como é que se passam as coisas em situações longe do equilíbrio, como aquela em que, na minha perspectiva, nós queremos que as coisas se passem. Isto é, longe do equilíbrio significa a queda do 25 de Abril é uma situação longe do equilíbrio. É uma situação que muda um regime que tinha uma estabilidade de 40 anos, não sei o quê, e que introduz uma outra coisa completamente diferente. Eu penso que as pessoas que estão deste lado têm tanto direito à palavra como as pessoas que estão desse lado. Sim, mas a organização do debate está assim e eu contra isto não posso nada. Só um momento para as pessoas para entrarem. Sim. Há sítio para se sentar quando quiserem andar. Passo a palavra agora para este lado, mas deixo primeiro passar as pessoas para trás de si. Pode falar. Bom, eu sou Elisa, faço parte do movimento da Alternativa Socialista. Eu queria dar aqui alguns apontamentos sobre algumas coisas que eu ouvi aqui que eu achei até interessante. Não necessariamente que eu concordo com elas. Primeiro, eu acho que é uma questão que teve aqui a ser discutida, que é a questão do número, né? Ou seja, tentando um bocado retirar a importância decisiva de que
Ou então uma comparação entre as grandes e as pequenas manifestações, ou então manifestações de massas e ações mais simbólicas. Eu acho que esse debate é bastante preocupante, primeiro porque eu acho que mesmo nessa realidade dos últimos 2 anos mostrou, primeiro uma coisa, as pessoas não têm um amor para ir para a rua se manifestar no sábado, no domingo, etc. As pessoas trabalham a semana toda e querem fim de semana para descansar. Se elas vão para a rua se manifestar, é porque sentem essa necessidade e veem que se não forem, a sua vida vai melhorar. E depois, as únicas vitórias, digamos, mais diretas que nós tivemos nos últimos 2 anos foram grandes manifestações de massa. Eu acho que sim, a queda do Sócrates foi uma vitória da manifestação Geração Arrasca. Apesar de que o que sucedeu, né, não foi ensaiado pela Geração Arrasca. Foi pronto, toda uma organização política do jogo do poder que colocou lá o Passos Coelho. E a derrubada da TSU foi também uma vitória da maior manifestação que a gente teve desde o 25 de abril. Então eu acho assim, não estou a descredibilizar pequenas ações, mas eu acho que essas pequenas ações por si só não têm impacto suficiente para a gente conseguir os resultados que a gente quer. E eu acho que as pessoas, e a população em geral, e eu que também vou para as manifestações, sabem uma coisa objetiva. Elas não querem esse governo, elas não querem essa política de austeridade e elas não querem a troca. Então, se elas vão para a rua ou não, o critério que vai decidir é se elas acham que aquela manifestação, aquela ação ou não, tem capacidade, né, para obter vitórias. Né? Porque as pessoas se cansam de ir para a rua sempre. Então é assim, eu acho que é problemático exatamente nesse momento que a gente vê uma união, digamos, das forças da CGTP e do que se diz a Troika, a gente só vê ultimamente manifestações, né, grandes ou médias, de 6 meses. Né? Ou seja, qual é a fruto dessa união? Porque antes, quando não havia essa união, a gente via manifestações de massas com muito mais frequência, com plenário fiscalizado aos finais das manifestações, que dão autonomia às pessoas que foram lá protestar para dar e decidir a continuidade da luta. E agora, como a gente tem essa aproximação, né, digamos, das 2 maiores forças sindicais assim, da esquerda em Portugal, a gente vê um retrocesso no panorama da luta. Então, eu acho que essa é a reflexão que está sendo colocada. A forma como essa união se dá não é a forma como a gente quer, ou seja, não é a forma para fazer a luta avançar. Não é, por quê? Porque não é construída a partir de um calendário de continuidade que seja incessante até a queda do governo. A gente houve uma manifestação agora de 26 de outubro. Por que não é uma greve geral, uma grande manifestação? Né? Quando é que você vai convocar uma greve geral? Ou não vai se convocar? Por que não foi convocado? Ela vai seguir uma outra grande manifestação. Né? O 26 de outubro deu um resultado concreto? Não deu. E nem vai dar. Se a gente esperar para final de janeiro, para fevereiro ou para março, para ir uma grande outra manifestação. E só fizer até lá pequenas ações. Não que essas pequenas ações são importantes, mas não trazem o resultado que a gente quer. Né? Então eu acho assim, eu concordo com aquilo que o Thiago falou. É importante a união para que a gente tenha uma alternativa à esquerda também, para que quando a gente derruba esse governo, né, se a gente conseguir derrubá-lo, né, haja uma alternativa à esquerda, mas é preciso que antes disso, né, haja um calendário de lutas e de continuidade da luta. Então eu acho que o desafio que está proposto agora, para o movimento geral, é repensar como vamos retomar essas manifestações orgânicas que dão autonomia, né, para o movimento, para as pessoas que saem para a rua lutar, porque elas não saem para a rua lutar falando o que fazer. Eu não gosto de ir me para a rua lutar. Eu gosto de fazer outras coisas, eu preferia ir para a praia, mas eu vou porque é preciso. Eu acho que e só para concluir, é preciso retomar as manifestações com caráter de continuidade, é preciso retomar os plenários aos finais das manifestações, e é preciso um calendário de lutas e uma greve geral de manifestação. O meu nome é Mafalda Dias, não pertenço ao movimento, e quando para mim falo porque acho que devia fazer. Parte do que eu ia dizer já foi dito. Acho que gostaria de apenas dizer que Portugal é um país com um atraso bastante grande e acho que deve haver alguma compreensão nesse sentido. A nível de mobilização, nós não temos um histórico de mobilização e eu acho que o último ano foi um ano de grande vitória. Nós conseguimos trazer para a rua pessoas que nunca estiveram na rua. Eu acho que nós temos um passado muito pesado, nós temos 30 anos de ditadura. E isso vê-se ainda hoje, 40. Desculpa. E nós temos uma democracia muito recente. E esse legado traduz-se num legado de medo, que eu vejo até em pessoas da minha idade. Têm medo da liberdade de expressão, de falar, de dar a sua mera opinião, por mais banal que seja. E isso é uma questão, isso é uma coisa que está intrínseca na nossa cultura e é um grande obstáculo que nós hoje
temos que, é um grande obstáculo às pessoas a irem para uma manifestação, a enfrentarem a polícia. Eu sinceramente, eu vou dizer aqui uma coisa, se calhar as pessoas vão me odiar, eu não acho que a carga policial tenha uma grande importância, isso vê-se no resto da Europa. O Estado faz o monopólio do poder e cabe aos cidadãos, no fundo, quebrar esse monopólio e aquilo é um ato meramente simbólico. Lá está, é um ato das pessoas terem medo, resultou porque as outras manifestações. Resultou ou não, porque depois, dia 12 de março, houve milhares de pessoas na rua. Portanto, não sei até que ponto é que o monopólio do poder ganhou ou não. Acho que a questão de haver falta de continuidade na luta é o que faz com que as pessoas não saiam para a rua. As pessoas estão num limiar de sobrevivência. Portanto, as pessoas, quando estão num limiar de sobrevivência, as duas uma, ou desistem ou entram num processo revolucionário. E, portanto, é assim, neste momento ou nós desistimos e a população desiste, ou entra-se num processo revolucionário. E eu acho que o grande entrave aqui são os partidos. Os partidos não estão a fazer o seu papel e eu vejo, eu tenho uma opinião pessoal, eu acho que eu não faço um discurso antipolítico, acho isso horrível, acho que isso é extremamente perigoso. Vejo a solução para Portugal e para o regime político e numa mudança política, num grupo de pressão, de criar pressão e obrigar os partidos a mudarem-se e mudarem por dentro. Porque se eles não tiverem essa pressão, os partidos não vão mudar e nós precisamos deles. Eu volto a dizer, estou aqui com o princípio da chata, mas é que eu não consigo multiplicar o tempo e não consigo que as 11 horas aconteçam à meia-noite. E, portanto, temos muitas pessoas por falar e, portanto, peço que cada um consiga ao milagre de ser muito sintético. Faz favor. Boa noite, meu nome é Tiago Nietzsche. Em relação à proposta de a quem servem as manifestações ou para que são as manifestações, eu penso que a resposta teria que vir das pessoas que se manifestam na rua e essa resposta não poderá vir como uma organização ou das pessoas que fazem uma convocação de uma manifestação. Penso que há diversas vontades e diversos motivos para se ir para a rua, umas vezes mais concretos, outras vezes menos. Umas vezes há motivos para reivindicar alguma coisa de concreto, outras vezes há simplesmente a vontade de reivindicar a voz e o uso do espaço público. Não é só o uso do espaço público ou a ocupação física do espaço público. É, no fundo, o retomar da opinião e da voz. É isso que, penso que é isso que está à vista nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, desde a Primavera Árabe e que nós, se calhar, estamos a esquecer. Não se trata de uma manifestação de quem é que convoca a manifestação, mas de uma vontade popular que acaba por ser global de retomar a voz, retomar a palavra e usar o espaço como bem entendem. Isto reflete uma crise de representação. Se as instituições não funcionam, não representam no fundo a vontade popular, a democracia representativa não funciona. E é isso que nós estamos a assistir, é à crise da representação e por isso as pessoas ocupam o seu próprio espaço. Nesse aspecto, eu penso que nós evoluímos nos últimos 2 anos e meio de uma forma bastante negativa. Não soubemos entender que era a crise da representação com que tínhamos que nos confrontar e, nesse aspecto, as várias tentativas que foram feitas para balizar o protesto, para domesticar, para enquadrar politicamente o protesto, representam, no fundo, um retirar da voz da rua e não um permitir que a rua tenha voz. Assustaram-me algumas coisas que foram ditas, eu vou tentar ser breve. Assustaram-me um pouco porque acho que as instituições que estão representadas, mais ou menos representadas aqui hoje, acabam por não ter uma grande diferença na sua atuação ou nos seus objetivos políticos. E embora eu já tenha participado de uma ou duas organizações que aqui estão hoje, não me revejo de todo com a forma como as coisas estão neste momento. E prova disso é que acho que é bastante notório que nos últimos anos o número de protestantes e o número de ações foi decrescendo. Acho que isso é bastante óbvio e fala por si. Penso que uma organização ou uma espécie de federação de organizações ou uma espécie de coordenação de organizações
que tem um registro bastante parecido, acaba por ser uma organização totalitária. E é este o nome. É totalitário, uniformiza o protesto ainda mais do que ele já está uniformizado. A massa não é uma massa amorfa, bruta, que tem que ser ensinada a protestar ou ensinada a reivindicar. Pelo contrário, são as instituições que têm que perceber que é da voz das pessoas que se trata e não da sua agenda política. Isto é notório e as pessoas não vão mais à rua por causa disso. Para terminar, gostava de acentuar algumas coisas interessantes que aconteceram e que foi a rua que as conquistou e não as mesmas instituições que há 20 anos dominavam o protesto. Por exemplo, acentuar as manifestações em dia de greve geral ou em dia de greve, seja ela, venha ela de quem vier, é uma das lutas que foram conquistadas na rua e que vieram proposta da plataforma 15 de outubro na escadaria de São Bento, que foi invadida de uma forma não ordeira. Acentuar uma outra proposta desse dia, que foi a greve geral internacional, que viria a acontecer um ano depois do 14 de novembro, portanto há um ano atrás. Acentuar também a convocatória de uma manifestação para janeiro de 2012, do dia 21 de janeiro, chamada Marcha da Indignação, que agora tentam imitar, copiar a todo custo e não conseguem, mas foi uma manifestação que teve o condão de expulsar fascistas da causa da manifestação espontaneamente. Isso sim foi um protesto espontâneo, a expulsão de fascistas da Manif. E se calhar foi violento, e se calhar foi uma demonstração em como se calhar são certas camadas, não quis chamar camadas, mas certos setores que reprimem a própria participação da rua e a voz da rua, que protestam da forma que entendem que protestar. E por último, queria dizer também que acho que a TSU não caiu. Infelizmente não caiu. E as pessoas não foram para a rua por causa da TSU. Mas a TSU não caiu, mudou de nome, mudou de orgânica e o Governo arranjou outras maneiras de aplicar a mesma uma taxa social. Muito obrigada. Agora... Eu vou começar pelo fim, eu estou sempre, as pessoas que já me conhecem, estão sempre a repetir. Eu penso que nós precisamos urgentemente de uma... E o seu nome, desculpa. João. Olá. João, olá. Eu vou começar pelo fim, a conclusão da minha intervenção, depois para, se me cortarem, já fica a conclusão, é que nós precisamos de uma mesa redonda urgentemente, uma mesa redonda verdadeiramente democrática e não o que está a acontecer agora, um movimento hegemónico que depois vai convidando pessoas a dedo para fazer o quê? Para neutralizar a contestação que vai haver e, muito naturalmente, estou a falar do que se diz a Troika. Não percebi. Eu estou a dizer que o que nós precisamos é uma mesa redonda, verdadeiramente democrática, aberta a todos a que nela queiram participar. Ao contrário do que existe agora, que é o que se diz a Troika, que é um movimento que vai escolhendo a dedo pessoas e que não é verdadeiramente aberta. Ok, não é verdade, mas posso acabar a minha... Eu não tinha percebido só. Ok, não, eu repeti por causa disso. Peço desculpa que eu falo um bocadinho rápido. Não entra em diálogo, está bem? Pois, já pediu, ok. Portanto, a conclusão é esta, que nós precisamos de uma mesa redonda e só para dar o meu contributo filosófico é que as dinâmicas positivas, negativas, neutras, replicam-se através das escalas, não é assim? Quer dizer, nós temos, por exemplo, à escala global, temos um monopólio de poder, uma concentração de poder que é pouco saudável. E ela vê-se à escala global, vemos também à escala continental, vemos à escala nacional também. Nos movimentos sociais e no mundo sindical é exatamente a mesma coisa. O que existe é, por vezes, uma tendência, infelizmente, há esta tendência para se formarem estes núcleos de poder que depois replicam as mesmas dinâmicas negativas que nós tentamos combater à escala nacional, replicam-se nos movimentos sociais. E é isto que, infelizmente, tem acontecido. Isto é um recorrente nas intervenções das pessoas. E eu penso que nós precisamos de perceber isto coletivamente, não é? Não tendo medo do debate e do antagonismo, temos que perceber isto e tentar evitar aquele argumento que, quando se critica a CGTP, quando se critica a seja a Troika, o argumento normalmente é não, nós temos que estar unidos contra o Governo. E eu creio que nós levamos o cartão vermelho do Governo no dia 19 de outubro. E, infelizmente, a minha central, em lugar de ter dado uma resposta que creio que estava no espírito de tantos e tantos companheiros do movimento sindical, que era assumir tudo aquilo que vinha a dizer e convocar as personalidades a estarem na cabeça da manifestação, enfrentarem o governo e terem dito claramente não vamos a intimidações, permitiram que amanhã ou depois o Macedo venha dizer não, desculpem lá, por questões de segurança não podemos manifestar na Avenida da Liberdade até aos restauradores. Eu creio que foi um falso passo, houve uma solução e a CGTP não é isto. Não é isto. São muitos milhares e milhares de homens e mulheres que nos locais de trabalho batalham e constroem. Quem diz que não está a haver lutas, se calhar o Guerreiro talvez
escavar um bocadinho para além do que diz a imprensa oficial, porque há muitas lutas, os CTTs estão em lutas, há muitas pequenas empresas em lutas, e depois há outras, todas as outras lutas que não são sindicais, mas em que muitos sindicalistas também participam. Eu creio que é preciso também que tanta gente que critica os sindicatos tome um pequeno facto de se filiarem aos sindicatos. Os sindicatos mudam quando as pessoas participam. E de facto há aqui uma crise que é, e portanto também é uma realidade de milhares e milhares de desempregados, obviamente que enfraquece as organizações. Em relação a estas questões, eu creio que já aqui alguém disse que para mim é uma coisa que é óbvia, um pouco em linha do que as propostas que o João e o outro João já o fez. Se calhar é preciso que haja um entendimento, que haja um programa, que haja uma campanha permanente que leva efetivamente àquilo que toda a esquerda, e aliás deixem-me cá dizer, aqui sem nenhum cinismo, estão aqui os movimentos sociais, estão os partidos políticos que estão escondidos, mas estão cá. Mas então que assumam, e discutam. Há aqui várias organizações, esqueci-me de apresentar, chamo-me Francisco Raposo, sou ativista do Sindicato de Trabalhadores do Município de Lisboa e do Coletivo Socialismo Revolucionário. Mas assumam, e é preciso que toda esta força percebe que a Troika está a destruir o país, unifique, discuta, aprofunde, apresenta alternativas, porque desde os precários inflexíveis até ao Solidariedade Imigrante, passando pela CXTP, o EBTA, o 15 e tantas outras organizações, o CXTP, o PCP, o BE, o MRTP, todos eles têm propostas para superar aquilo que entendam-se num programa mínimo, façam um programa. Desculpa, eu peço desculpa, mas eu fui uma das 5 pessoas que ao início levantou a mão. Eu fui uma das 5 pessoas que ao início levantou a mão e deram a voz. É só o seguinte, eu gostava de pedir à organização, a futuras organizações que organizam situações como esta, não, eu vou abandonar, mas gostava de pedir a organizações que organizem situações como esta, que garantam a possibilidade de todas as pessoas falarem pela ordem de inscrição. Isto se passou aqui, fui um dos 5, já vamos em 10º tal a falar. Eu continuo sem ter voz à pausa. Com certeza. Pode ser que mais. Não, faz favor. Eu comecei por dizer que como é que eram organizadas as eleições. Olá, boa noite. O meu nome é Nicolau Conaças. Antes de mais, quero agradecer aos convidados por estarem presentes e, muito pessoalmente, quero agradecer o vosso trabalho. Na minha opinião, é preciso ter coragem. Vocês não deixam de ser caras, não são pessoas que defendem aquilo que acreditam. E tem sido o vosso trabalho que tem criado, nestes últimos anos, toda uma nova postura, quero eu acreditar nisso, por parte do povo português. E por isso, muito obrigado, preciso ter coragem para isso. Eu queria só deixar aqui uma pergunta, sem minimizar de forma alguma as manifestações que tiveram lugar nestes últimos anos, mas o que é certo que eu, pessoalmente, também tenho discutido isto com alguns amigos, temos chegado todos à mesma conclusão. As manifestações dos últimos tempos já passam a ser quase como uma agenda cultural. É ao fim de semana à tarde. Pergunto, eu não conheço manifestações ao fim de semana, eu vejo os políticos em casa, sentadinhos no seu sofá, beber no seu whisky, olharem para a televisão e estarem-se a rir na segunda-feira do que passou. Eu não conheço mudanças verdadeiras, e conheço todas as minhas, em 30 e 100 anos de vida, que não tenham saído verdadeiramente do pelo. Mudanças na zona de conforto nunca me levaram a lado nenhum. E aquilo que eu vejo é, acho que se calhar é preferível, eu sou positivo, prefiro sofrer verdadeiramente durante um determinado momento do que estar uma morte lenta. E aquilo que eu sinto é que estamos numa morte lenta. Mas isto sempre de minimizar, de valorizar o vosso trabalho, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, meu nome é Guerreiro. Como já percebi que às vezes é preciso aqui etiquetas, mesmo da JCP, da PCP, pronto, se houver alguma dúvida, à vontade, porque já percebi que há aqui algum tipo de problemas aqui dentro, não sei. Eu não tenho, o que eu sou, por isso não preciso de recados. Não sei, aqui fala-se muito da pluralidade, mas pelos vistos já não pode ser assim tão plural, porque se lixa a Troika não serve, se a GTP não serve, então o que é que serve? Então o que é que nós queremos? Quer dizer, a mesa redonda, a tal mesa redonda, não pode ter membros de partidos, porque é limitada, porque é um bocadinho limitada essa mesa redonda, quer dizer, tu já vens aqui defender ideias pré-definidas. Mas posso falar?
Não entrem. Ele deu uma palavra que eu nunca disse isso. Obrigado. Não, eu agradecia que não entrassem no diálogo, porque era intervirem, senão. Eu tomei a palavra. E eu custa-me ver aqui dentro, quer dizer, fala-se do 12 de março, do 15 de outubro, do 15 de setembro, então, e as manifestações da CGTP? Não são manifestações. Não entram nesta equação das grandes manifestações. Não existe, pelo menos eu não ouvi. Posso ter ouvido mal, mas não ouvi aqui qualquer tipo de referência. Quer dizer, isto custa-me, isto aqui é que eu vejo a tal. Quer dizer, a tendência, sim, tudo bem. A tendência que se fala, quer dizer, eu acho que funcionamos com etiquetas. E nós aqui criticamos isso, estou a dizer nós, estou a incluir aqui nisto, mas depois, quer dizer, funcionamos mesmo assim. Criticamos as etiquetas, mas gostamos que elas estejam lá. Que é para sabermos o que é e porquê que está e o que é que defende. Quer dizer, eu ouvi aqui uma questão da união da CGTP com o que se lixa a Troika. Quer dizer, eu não sei onde é que estamos aí, mas estamos aí longe demais. Cuidado com essas coisas. Olha, eu agora, para tentar mais ou menos dividir o tempo, eu dava 5 minutos a cada um dos convidados para participarem, portanto, ao João, ao Libério, à Sofia e ao Joaquim, e agradecia que falassem mesmo os 5 minutos, porque senão o último já não fala. Está bem? É muito claramente. Agradecia que tentassem responder dentro das vossas capacidades ou contribuir para as dúvidas que aqui assim foram levantadas. E podemos começar ao contrário. Pode começar o João, invertendo a ordem do início. Eu vou tentar nem usar os 5 minutos. Então, eu acho, acima de tudo, e respondendo um bocadinho ali ao Tiago, eu acho que nós temos é que tentar encontrar forma de que as pessoas não voltem a votar nos mesmos, porque isso assusta muito. Quando o governo teve quase para cair, a primeira coisa, com esta confusão do Paulo Portas, a primeira coisa que eu pus no Facebook foi: oh meu Deus, vem o seguro. Sem o meu Deus, que eu não sou religioso, mas pronto, algo assim deste género. E eu acho que é preciso, mais do que uma mudança do regime, que estamos a falar de uma coisa que é externa a nós, que são as instituições, uma mudança de paradigma. E isto inclui tudo, desde a forma da atuação dos partidos, dos sindicatos e de nós, acima de tudo. Porque estamos constantemente a atribuir a entidades, nomeadamente a estas instituições, determinado tipo de erros, ou até aos movimentos, ou até aos sindicatos, e nós cometemos, e muitas vezes estas instituições são, acima de tudo, o reflexo daquilo que nós somos. Eu neste momento estou na Academia Cidadã para tentar criar este fluxo, esta dinâmica de mudança de paradigma que permita que numa próxima manifestação, que se calhar não serei eu a convocar, mas ficarei de consciência mais tranquila porque ajudei a preparar de alguma forma o caminho para que essa manifestação, seja da CGTP, seja do movimento inorgânico, tenha uma aplicação prática no dia a seguir, que não dependa só destas estruturas, que dependa de cada uma das pessoas que realmente está na rua naquele dia e que depois continua a sua ação. E finalmente, as acampadas foram reuniões abertas onde toda a gente podia estar e estavam lá as dinâmicas todas. Estavam lá as dinâmicas negativas todas. Portanto, não sei, é uma das possibilidades. O método assembleário é tem alguns problemas. Quem não tiver, por exemplo, capacidade de oratória, lá se vai a democracia que não consegue falar. Tem outras coisas muito positivas. Portanto, acho que tem que ser a diversidade de ferramentas. Portanto, as assembleias sim, mas também outras coisas. A intervenção que a CGTP, por exemplo, faz dentro das empresas. As pessoas que acham que isso é importante, que construam um espaço democrático, onde eu também irei participar, porque onde está a democracia, onde está movimentos como as acampadas, tudo isso, onde seja possível, mas tendo sempre a preocupação de somar, e isso também é visível, ou seja, ao mesmo tempo que é visível para qualquer pessoa que nos olha, de que, como é que se entra, é fechado, também é visível de que tentamos somar, coisa que é bastante singular e que eu, que sou uma pessoa partidária, se alguém pode ser partidário de qualquer coisa, mas sou partidário, venho reconhecendo e vendo na vivência desta Troika, que é este aglomerado de uma esquerda que nunca se entende, e que provavelmente por não se entender levou à situação que existe
neste momento, é a minha avaliação pessoal, e vejo que os meus companheiros do que se lixa a Troika, porque não têm medo de assumir uma identidade partidária, não têm mais voz por isso dentro do que se lixa a Troika, têm tanta voz como eu, que nunca tive, nem terei nenhuma identificação partidária ali, têm exatamente a mesma voz, têm a voz, às vezes não apetece falar, tenho o direito a isso, deixo alguém que fale, e se calhar é alguém que se identificou com o PCP, outras vezes não me apetece falar e é alguém que se identificou, é uma escolha que eu faço. José colocou no início da questão do espaço público e do espaço virtual, eu penso que não são indissociáveis e que até são complementares, e acho que é importante ter isso, e acho que a geração Arrasca demonstrou. Em relação à questão aqui da CGTP, eu acho que as manifestações, não se fala tanto das manifestações da CGTP, porque de facto as pessoas querem mais, isso não basta. Acho que é importante sairmos à rua, mas acho que está muito aquém do que, e lá está, como eu disse inicialmente, eu também sou sindicalizada nessa gente. E acho que, de facto, alguém falou que isso, já não sei quem foi, mas de facto a CGTP também atualmente está a precisar de haver renovação. Eu pergunto-me até o papel das mulheres dentro da CGTP, quando é que veio uma coordenadora, uma secretária-geral na CGTP? É importantíssimo. Hoje em dia as mulheres têm que ser à frente nas lutas constantes, porque são um número enorme das trabalhadoras, né, da classe trabalhadora, e que são importantíssimas e muitas das vezes vão para segundo plano. Mas em relação a esta questão do 26 de outubro, o 26 de outubro, do que está a ser o papel do que se lixa a Troika, como já aqui algumas pessoas disseram, e eu concordo com isso, que é, atualmente, o que se lixa a Troika também não está a ser o suficiente. O que aconteceu no dia 26 de outubro, em que há um palco montado, uma estrutura montada, as pessoas vão ali, vão embora para casa, sentem que aquilo não serve para nada e é preciso mais. As pessoas querem mais, estão a precisar de mais, tem que haver continuidade, as pessoas estão com as vidas completamente estressadas e tem que haver uma resposta à altura, porque se não houver, fiquem aqui conscientes disso, se não houver essa resposta, as pessoas vão se auto-organizar e vão fazer, vão surgir novos João Agrinchas e novos Pedros e novas Paulas Giz por aí, porque vão surgir de facto. As pessoas querem fazer alguma coisa e este sábado é a expressão um pouco também disso. Eu acho que é importantíssimo haver novas gerações à rasca, é importantíssimo as pessoas voltarem a sair à rua, mas com um papel que foi o que frisei no início, que é haver continuidade nos processos, haver um objetivo para as pessoas saírem à rua, porque senão elas não sentem que isso lhes vai servir e pronto, caem, olha, lá vamos nós mais uma manifestação, até já dizem que é passeata. O que é que vamos lá passear? Olha, estamos ali a passear e tal, não sei o que, vamos para casa. E não vão. Não vão. E eu acho que o facto das manifestações estarem a crescer atualmente tem a ver com isso, que as pessoas sentem que não vão lá cumprir, que vão passear e sentem que estão a cumprir aos calendários e também sentem que essas manifestações estão convocadas por estruturas partidárias e que estão a servir a esses calendários. E lá está, como eu disse no início, eu também faço parte de um partido, não é? Que o que está em causa não são as estruturas em si. E acho que só para terminar, eu de facto concordo que é importantíssimo que haja nova greve geral, é importantíssimo que haja uma manifestação no dia da greve geral e que essas manifestações tenham essas expressões, esses caráteres orgânicos e que as pessoas sintam de facto que há uma continuidade na luta e que o facto de serem para a rua serve de alguma coisa. E acho que a nível sindical podemos dizer o que está a acontecer em Madrid. 48 horas. Greve geral 48 horas. Faz favor, Guilherme. Ok. Extremamente uma semana. Difícil responder às questões que foi colocado. Com essa dificuldade, ela pode ter 6 minutos, mas não vai. Um minuto a mais, aliás. 6 minutos, não vai. Neste caso, a luta organizada da CGTP está aqui um bocadinho em desvantagem. Eu não acho. Do ponto de vista numérico. Vamos lá ver. Eu só interrompi a Sofia, peço desculpa. Porque eu, apesar de ter ouvido bastantes críticas, creio construtivas, em relação à atuação dos sindicatos, não ouvi ninguém dizer não concordamos com os sindicatos. É só isso. Quanto à importância da ocupação de rua, eu creio que basta este exemplo. Agora, também acho errado e um mau caminho da nossa análise se nós dissermos que os que vão a umas não vão às outras. Os que vão no movimento de Troika, ou os que vão aos 12, ou outubro, que não vão às da CGTP ou ao contrário. Isso
um erro, na minha opinião, da análise e apreciação. Porque há muitos que vão todas. Portanto, é preciso cuidar com isso. E esses não podem ser ignorados, nem desvalorizados. Mas pronto, eu creio que essa é uma questão a ter em conta. Assim como também não me parece um caminho muito correto, nós, de um momento para o outro, começamos a encontrar formas de crítica exagerada. Portanto, porque há aqui uma intenção clara por parte daqueles que nos querem explorar e oprimir, que é que nós desacreditemos de nós próprios, das nossas próprias capacidades. E podemos correr o risco, esta linha de oral, dizer, os sindicatos não prestam, os partidos não prestam, a democracia não presta. Mas é preciso a gente ver quais sindicatos, quais partidos e como é que essas coisas são. Porque esta coisa do discurso, estamos todos desiludidos, são todos iguais, uma porcaria. Nós, não, isto é a minha modesta opinião, é um favor imenso que estamos a fazer aos nossos inimigos, dos trabalhadores. Isto é a minha opinião, mas pronto, vale o que vale, como é evidente. Bom, depois, eu acho que há coisas que a gente às vezes quer comparar que não são comparáveis. Não é comparável uma manifestação organizada por um sindicato. Eu não estou a dizer pela Central, porque a Central, a CGTP, organiza umas coisas, ou seja, grandes manifestações. Eu, quando falo em grandes, falo na acumulação, porque é o resultado de muitas outras pequenas. Mas já agora dizer isto, não se desvalorize a importância que tem para o movimento geral as pequenas lutas em torno do encerramento de um centro de saúde, em torno do encerramento de uma estação de correios, e em torno de coisas às vezes até em torno da construção de uma bomba de gasolina à porta das pessoas. E esses movimentos, muitas vezes, se crescem e depois e levam a consciência para a participação noutras formas de expressão. E eu sou dos que valorizo muito todas elas. Todas. Para mim, neste momento, sempre, são todas da maior importância. E todas as que contribuem para derrotar esta política desgraçada que aí está, para mim, são todas bem-vindas. E não encontro, digamos assim, fracassos a nenhumas. E quando se diz assim, as manifestações estão a ter pouca gente, pode-se muitas vezes pôr uma expectativa lá em cima, e depois, como não se chega lá, estão todos a ir-se abaixo. Eu digo sinceramente, não é essa a análise da CGTP em relação às manifestações que têm convocado. Eu aceito as críticas aqui feitas relativamente, aceito, como é evidente, e tenho que aceitar mesmo, quando se diz, bom, a CGTP recuou, não recuou, relativamente, isso levamos aqui a outro debate, mas estou disponível para ele. Creio que não será problema. 2 minutos. Então, em 2 minutos, só para concluir o seguinte. Eu acho que foi aqui colocada uma questão que é esta. Nomeadamente em relação ao movimento sindical, atenção, o movimento sindical responde de uma forma perante os sócios dos sindicatos, porque eles têm um direito acrescido, que é o de votarem nas direções. Mas é só isso. Porque não há plenário nenhum de um sindicato da CGTP que seja fechado aos sócios desse sindicato. Todos são abertos. Agora, é evidente, se formos votar para eleger um delegado sindical, só podem votar os associados, mas isso tem a ver com as questões da natureza orgânica do movimento sindical. Não é? Agora, todos são abertos e mais, todos decidem ou não as greves, sejam setoriais ou sejam gerais. E já agora quer dizer, para haver manifestações das greves gerais, tem que haver greves gerais. Portanto, cuidado com isso, senão estamos por isto ao contrário. Valorizamos as manifestações e que se lixe lá a greve geral. Portanto, são muito importantes. Depois podemos discutir ou não o que é que acontece. Eu continuo a dizer que aquilo que aconteceu há um ano foi uma armadilha bem montada para um determinado objetivo e que provavelmente muitos de nós fomos apanhados nela. Agora, eu creio que o caminho que temos que continuar é este. É o de ocupar todos os espaços em que seja possível o desenvolvimento da luta.
seja no local de trabalho, seja à porta, ou seja nas grandes como a gente chama, grandes tudo, a gente quer ser grandes, não é? Nunca estamos satisfeitos. Então, com certeza, nunca estamos satisfeitos. Porque temos esta leitura. Isto está tão mal, em relação a Sofia dizia, os professores, os trabalhadores da administração pública. Há dias fizeram uma greve, voltam a dizer assim, isto foi para tudo. Havia para tudo. Não é? Parou muita coisa, mas não parou tudo. São 11 horas. Da minha parte é que eu tenho que dizer, são 11 horas. Portanto, vamos dar por encerrado. Agora, colocando novamente do lado da Academia Cidadã, queria agradecer uma vez mais pela vossa presença e para as pessoas que não estavam aqui no início. A Associação, a Academia Cidadã está a fazer uma semana que tem ali o cartaz que se chama O Espaço Torna-o Público. Este é apenas um dos eventos, podem ver ali e na internet todas as informações, também sobre a própria Academia Cidadã, que é uma organização que se está a fundar e que terá todo o gosto em receber a vossa participação. Podem também no nosso site oferecer-se, entre aspas, para participarem ativamente na construção desta nova organização. Somos uma organização sem fins lucrativos, que funciona segundo os princípios da economia solidária e da economia da dádiva, e por isso, para que isto seja necessário, são precisos vários, não são muitos, mas são alguns recursos. Nós não nos temos pessoalmente e, portanto, agradecemos que quem possa dar o seu contributo. Há ali uma caixa vermelha naquela mesa ali da entrada. Naquela e só naquela. E só naquela, lá embaixo há outras caixas, mas que são para a Trienal ou para a Galeria. Aquela é a Academia Cidadã, que é para permitirmos que estes eventos continuem a ser gratuitos e que todas as pessoas, especialmente neste momento de crise, possam continuar a assistir. Só mais uma coisa. É evidente que nestas sessões houve duas pessoas que foram embora e há sempre, nem todos podemos falar. A verdade é que foi a primeira vez que nos juntámos aqui todos. Isto é um ponto de partida e podemos continuar a falar lá fora e temos outras formas. Vamos todos sábado, vamos todos discutir isto sábado à tarde. No sábado, exatamente. que se chama Pensar o GAG. Além disso, e há aqui uma sugestão que eu acho que sim, uma sugestão que veio da assistência, que é dar continuidade a isto. Foi muito pouco tempo, acho que precisamos de mais tempo para discutir e a Academia Cidadã, contem com a Academia Cidadã para fazer. Thank you.